Começando mais um especial de final de semana aqui pela TV Capital Canal 32, também pela NET Canal 21 e para vocês que nos acompanham por todo o Brasil através do site tvcapitalgoiania.com. Uma semana muito tumultuada, começou a Copa Íris, agora é sim candidato, né, Marconi Perillo. Nessa semana, uma entrevista, o presidente do PSDB já definiu, está tudo certo, e as dificuldades que o Brasil vai passar, bate-boca entre o prefeito, entre Jaime Rincon, corre a boca miúda que existe voltou o mensalinho aí no meio político para falar sobre esses e tantos outros assuntos, né? Mais uma vez aqui eu peço a bênção, agradeço pela presença e seja muito bem-vindo, Padre Jesus Flores. Deus o abençoe e muito obrigado. Padre Jesus, hoje mais do que nunca precisamos de uma pessoa que conheça a história, porque estamos vivendo um momento de desmando no Brasil e muita gente aí está perdida, Padre. Aí vamos precisar muito do senhor. Eu falo que jornalista virou contador de história, porque hoje vale muito mais a notícia do que a informação. E às vezes as notícias são distorcidas. E aí a necessidade de alguém que conheça a história para poder falar um pouco, Padre. Bom, o jornalista tem que contar a história real, aquela história que ele é capaz de captar, e captar com honestidade, com muito esforço e com muita luta, porque não dá para apenas se fazer comentários sobre a realidade, comentários sobre as pessoas e achar que com isso nós estamos fazendo jornalismo. Trata-se de buscar a vida, buscar a realidade, abrir espaço para a verdade das pessoas, para sobre a verdade das pessoas e dos fatos podermos comentar com realismo e com algum significado e importância para os telespectadores. E com o conhecimento, né, Padre, com a experiência que a vida promove, né, nos oferece para que a gente possa ser testemunha, participando, né, e não apenas sendo informado. Não podemos ficar apenas no telefone ou, pior ainda, apenas nas redes sociais. E a partir daí fazer jornalismo. Isso não é jornalismo, isso mais atrapalha do que ajuda a formação da consciência das pessoas, a formação da cultura das pessoas e a experiência da realidade. É no contato direto que temos que buscar a verdade. Exato. Padre, nós vamos começar. A Copa do Mundo começou essa semana. Muitos protestos, vários protestos, né? Concentrando ali em São Paulo, naquela região toda. A gente tem as imagens aí, Padre Jesus, o senhor pode analisar. De um lado, a gente sempre fala que existe a autoridade e o autoritarismo. Na opinião do senhor, correu tudo dentro da autoridade ou houve autoritarismo de alguma das partes nesse processo desse primeiro protesto que aconteceu e que se deu com maior intensidade, né, na cidade ali de São Paulo, com confronto, inclusive 2 repórteres da CNN foram atingidos por bomba, a CNN tirou do ar como desagravo, como uma forma de repudiar a violência aos jornalistas. Aí ficou preto, a CNN saiu do ar, ficou preto por quase 15 minutos, com uma nota dizendo que jornalistas da CNN foram agredidos no Brasil. Eu acho que não houve uma intenção de agredir aos jornalistas da CNN com esse fato. Porque na hora de uma manifestação de protesto, quando a maioria está celebrando, quando a maioria está eufórica, e aí há um grupo de protesto, os excessos são naturais. Naturais não são, mas dificilmente se escapa dos excessos
tanto da parte daqueles que fazem o protesto, como principalmente daqueles que fazem a repressão, porque é muito difícil medir a forma certa e exata para deter uma manifestação que pode prejudicar o evento que foi longamente preparado e que ficou muito caro para o Brasil. E quando vem pessoas para tentar tumultuar este evento, é claro que moderação por parte da polícia é uma coisa muito complicada e dificilmente acontece a moderação e a medida exata em reagir àquilo que os manifestantes estão fazendo. Ninguém queria atingir diretamente aos jornalistas da CNN. Aconteceu, lamentavelmente aconteceu para estes, como também de outros que estão lá de um meio, num ambiente perigoso, em que pode sobrar para todo mundo, numa hora de reação da polícia, pode sobrar para todo mundo, lamentavelmente. Não tem como, não é, ser equilibrado e tranquilo na hora de um conflito violento. E só para voltar um pouquinho na história, né, Padre Jesus, um cinegrafista da Bandeirantes, ele foi morto por um traficante quando a polícia subia. Ele foi alvejado com uma bala de fuzil por um traficante. Tivemos outra morte também daquele rojão que foi estourado, ou seja, contabilizamos aí pelo menos 5 ou 6 mortes de jornalistas que faziam o seu trabalho durante esses protestos e até mesmo essa questão da invasão de morros, coisas nesse sentido, né? Porque os protestos estão sendo feitos como se fosse uma guerra. E eles vêm com disposição de guerra, de enfrentar inimigo. E na hora do confronto do inimigo é muito complicado, né, a pessoa manter o equilíbrio, saber discernir quem deve ser detido, quem atingido. Ninguém deve ser atingido nem por bomba de borracha e nem por gás lacrimogênio atirado diretamente nos olhos de alguém que já estava preso, né? Estava preso e sem capacidade de reação, e chega alguém e joga o spray no olho da pessoa. Claro que isso é uma barbaridade, é terrivelmente lamentável, é indesculpável e inaceitável. Padre, eu me lembro que nós conversamos aqui há algum tempo, as pessoas estão indo para a rua, a grande maioria protesta pelo excesso de gasto na Copa e pela corrupção. E eu me lembro que o senhor falou do caso Bampará, 30 bilhões de dólares. E ninguém foi para a rua protestar, ninguém ficou sabendo. Está faltando informação para as pessoas, Padre? Paraná. Bam-Paraná. Não, o que acontece, a gente não sabe até onde a Copa é pretexto, até onde é oportunidade para chamar mais a atenção e para ter uma repercussão internacional. Porque os países estrangeiros acompanharam a preparação para a Copa com um olhar muito crítico e muito severo, achando em tudo e por tudo que só havia problema, só havia deficiência, só havia fracasso e que não tinha nada que prestasse no Brasil. Porque com a Copa o Brasil também foi julgado. Nós somos um país atrasado, que precisamos de caminhar, que precisamos de crescer, que precisamos de desenvolver, que precisamos de ofertar educação de qualidade, saúde de qualidade, segurança de qualidade, e de fato o Brasil não está prestando nada disto, e nesta hora joga-se tudo e faz-se um julgamento global do país, não é? Em que há muito problema. Reprimido, né? De longas datas, né? Reprimido, mas agora não é muito bem aquelas pessoas que são atingidas por estes problemas que estão fazendo os protestos. São outros que estão fazendo os protestos e nem sempre com uma
intenção correta. Estão querendo, né, criar confusão, estão querendo criar o quanto pior, melhor. E aí entra também a questão das campanhas políticas que ajudam na criação desse quanto pior, melhor, porque cada um quer pescar nas águas turvas para o seu candidato e para o seu partido neste momento. Padre, durante os protestos, estava presente em todos os, se tiver as imagens, eu pedi para separar, a bandeira do comunismo. Dá para imaginar, Padre Jesus, um retrocesso onde Cuba, que era o último reduto do comunismo, já não existe mais, porque tem duas Cubas, tem a Cuba do capitalismo e a Cuba do comunismo. O comunismo está do pobre está no esgoto, e do capitalismo está na riqueza, nos poderes. E o pessoal ontem desfilando pelas ruas com bandeiras do Partido Comunista. Aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão, Padre Jesus, porque a gente não entende, temos uma geração perdida que não se trata de geração perdida. E quanto às manifestações, havia algumas bandeiras, não sei, do PCdoB, né? E embora quem está cuidando da Copa é o PCdoB. Pois é. Quem está organizando é o maior responsável pela Copa. E o problema, depois vamos falar aqui com o prefeito Paulo Garcia, né, que criou aquele imbróglio todo do mutirão e depois saiu, né, mas é outro assunto que a gente vai entrar depois. Mas então, há manifestantes de outros partidos também, especialmente uma ala mais radical, que não é o caso do PCdoB, que já não tem nada a ver com o comunismo, que não tem nada a ver com Cuba, que não tem nada a ver com a antiga União Soviética, a não ser nos discursos, mas no mais estão enquadradinhos aí, né, na democracia, enquadradinhos no modo de viver que nós estamos vivendo aqui, e são agentes que estão trabalhando para construir o Brasil com esforço também. Claro que há exacerbação aqui e ali, mas ninguém pode julgar que essas manifestações eram pró-comunismo. Não eram. Havia manifestantes com bandeiras desses partidos, o que também a gente não pode querer condenar o partido por causa de alguns manifestantes com as suas bandeiras. Eu não falo sobre a questão do partido, padre. Será que as pessoas sabem o que é comunismo? Mas eles não estão ali preocupados em comunismo, não. Eles não têm nada, o PCdoB não tem mais nada com o comunismo, o PCB já não tem mais nada, tanto assim que esse partido virou o PPS, não é? Isso. Da extrema-direita agora, não é? Que não tem nada a ver com o comunismo, são os burguesões bem instalados e aproveitando da situação e sempre procurando manter-se na situação. Quando não dá, eles ficam protestando. Mas não tem nada a ver com o comunismo. Fica ruim, né, Padre Jesus, porque nós vamos falar sobre a greve dos professores, vamos falar sobre outros fatos, mas assim, se as pessoas elas entendessem e tivessem a experiência que o senhor tem, né, porque o senhor viveu sobre a batuta da ditadura, desafiando a ditadura, aí não dá para a gente entender Partido Comunista e Partido Comunista Brasileiro, como se fosse situações diferentes. Mas, padre, falta muita informação para o povo. As pessoas, como o senhor mesmo disse, o senhor consegue captar os anseios, o porquê desses protestos que estão acontecendo no Brasil? Nem sempre dá para entender o que de fato querem. O que querem os manifestantes, o que queriam os manifestantes do começo das manifestações do ano passado era a questão do passe e do não reajuste da tarifa do transporte coletivo, e queriam um transporte de qualidade, né? Foi uma luta objetiva que mereceu e merece o respeito de qualquer cidadão, a luta deles. Mas depois, quando entraram os Black Bloc e companhia,
Eles não querem isto ou aquilo. Eles querem derrubar o que está aí, construir não sei o que, porque não há uma proposta e nunca apresentam uma proposta, estão sempre se ocultando naquilo que realmente querem, de tal modo que é muito difícil saber o que há nesses protestos. Para mim, a questão da Copa, embora seja uma questão real, ela é uma oportunidade, e daí o oportunismo para lançar a manifestação contrária, né, diante da opinião pública mundial. O senhor fala sobre os black box, eles não querem ser chamados mais de black box, eles querem ser chamados de movimento de defesa do anarquismo. Bom, aí já é uma questão das autoridades analisarem as manifestações, de verem até onde elas permanecem dentro da legalidade e até onde elas respeitam a Constituição brasileira, e quando não respeitarem, é claro que as autoridades têm que entrar e entrar com a força necessária para que eles se mantenham dentro dos limites e não se julgue de repente donos da situação de uma cidade como São Paulo. Todo dia se julgam no direito de fechar a Avenida Paulista, Avenida Rebouças, Avenida Consolação, aquela região toda ali. E onde está o direito do cidadão de ir e vir? Onde está o direito do trabalhador que tem horário para entrar e para sair no trabalho? Onde está o direito das outras pessoas? É claro que aí, quando eles ultrapassam o limite, a autoridade tem que entrar e tem que fazer valer aquilo que estabelece a Constituição. E quando o senhor fala sobre a Constituição, a gente lembra de democracia, que pressupõe a vontade da maioria sobre a minoria. Aonde está essa maioria, padre, que se silencia, e essa minoria que está fazendo essa bagunça no Brasil? Não se trata, acima de tudo, de maioria sobre minoria. Não, porque o meu direito, o senhor falou. A Constituição estabelece o direito da maioria, como também os direitos de uma minoria. Agora, quando a minoria ou a maioria passa para a ilegalidade, então aí é a aplicação rigorosa do que estabelece a lei. E é preciso que as autoridades aí sejam competentes e, de fato, façam cumprir a lei, né, sob os rigores da lei. E a lei tem que valer, porque, do contrário, vira anarquia, que é o projeto dos anarquistas. E que, na realidade, eles não sabem nem o que é isso, né, padre? Mas vamos falar, o senhor tocou num assunto interessante. Posiciona para a gente, aí, se for possível, o pronunciamento da presidente Dilma, onde eu acho que ela usou a expressão forte, mas eu acho que é realista, padre. Ela falou que a gente tem que acabar com o nosso espírito de vira-lata. A presidente Dilma, a gente tem um trecho aí, vamos ver, e assim, aquele negócio, o senhor não comenta comentário, então o senhor vai comentar o que a presidente Dilma falou, solta aí. Minhas amigas e meus amigos, a partir desta quinta-feira, os olhos e os corações do mundo estarão voltados para o Brasil, acompanhando a maior Copa da história. Pelo menos 3 bilhões de pessoas vão se deixar fascinar pela arte das 32 melhores seleções de futebol do planeta. Para o Brasil, sediar a Copa do Mundo é motivo de satisfação, de alegria e de orgulho. Em nome do povo brasileiro, saúdo a todos que estão chegando para esta que será também a Copa pela paz e contra o racismo. A Copa pela inclusão e contra todas as formas de violência e preconceito. A Copa da tolerância, da diversidade, do diálogo e do entendimento. A seleção brasileira é a única que disputou todas as Copas do Mundo realizadas até hoje. Em todos os países. Tá ok. O pessoal vai preparar lá o momento quando a presidente Dilma fala sobre esse espírito do vira-lata, e o senhor falou uma coisa importante. Tá faltando articulador político para a presidente Dilma, né? Porque quem deveria fazer esse pronunciamento era o ministro dos Esportes. Estou errado?
Não, agora, bem, em nome do país, quem fala é a presidente da República, é o presidente da República. Não é ministro que fala em nome do país. Como foi um pronunciamento que se entendeu como manifestação do Brasil, que tem a responsabilidade de oferecer condições para a realização da Copa, cabia a ela falar se ela julgou que deveria falar. Porque se não falasse também seria dispensável a fala. Seria perfeitamente dispensável a fala. Mas se alguém ia falar pelo Brasil, só podia ser ela ou alguém delegado por ela com a missão, em nome dela, de falar pelo Brasil. E misturar essa questão racial, misturar fatores extra-Copa, nesse momento que era da Copa, quando ela falou que a Copa contra o racismo, Copa contra questões que nós estamos já superando, né, Padre Jesus? Já estamos superando. Aí ela fala que a Copa, ela vem para acabar com isso tudo. Tem esse poder? A Copa é um momento de competição, mas é também um momento de confraternização entre os povos. Porque é competição enquanto estão lá as duas seleções jogando uma partida para ganhar. Cada um quer ganhar. É um esporte, jeito, né? É esporte, é competição dentro da arena. Agora, depois a Copa tem um sentido maior que é de confraternização entre os povos. E esse valor de confraternização tem que ser acentuado e tem que ser muito valorizado. Como há uma realidade de racismo, como também das outras discriminações acontecendo no mundo do futebol e também na vida real, um programa e um projeto como esse é lançado também contra esse tipo de crime que está espalhado pelo mundo. E os jogadores brasileiros têm padecido, não só na Europa, como também aqui no Brasil, o racismo e a discriminação de uma forma bastante violenta. Eu não acho que o fato de colocar esta Copa como uma proposta de confraternização, de irmanização do mundo que se deleita com o futebol, não está fora do lugar. Acho que foi oportuno. Agora tem aí a parte que a presidente Dilma ela faz um discurso, depois vamos analisar a presidente Dilma e as rodadas de pesquisas que estão saindo por aí. Vamos ver, solta aí. Hoje, em plena democracia, não torcer pela seleção brasileira é de uma sem cerimônia incrível. É simplesmente não ser capaz de ter orgulho do seu próprio país, de ter um imenso complexo de vira-lata. Tá aí. Complexo de vira-lata, Padre Jesus. Como é que o senhor ouve uma expressão pesada igual a essa? Não, eu acho que aí ela foi infeliz, não deveria ter falado, não deveria ter entrado, porque afinal cada um torce como quer. E todos nós não somos obrigados a achar que foi uma grande coisa o Brasil ser escolhido para, né, a sede da Copa. Foi muito interessante para a política do Lula naquela ocasião em que o Brasil foi escolhido para a sede da Copa. E fomos para as ruas celebrar. Tinha, né, uma intenção. Claro que política também, porque político nunca age sem o horizonte na próxima campanha eleitoral, na manutenção do poder. Acontece que as circunstâncias mudaram e aquilo que seria muito bom para o Brasil deixou de ser muito bom, de tal modo que mesmo as autoridades estão pedindo para Deus que esse tempo passe depressa, que essa Copa acabe depressa, se possível com a vitória do Brasil, mas que passa depressa, porque ela está sendo um peso e um peso muito grande. Ninguém é obrigado a torcer. Agora, torcer só por recalque, por ressentimento, dizer que é contra o Brasil, pode ser contra a Copa,
mas também não precisa torcer contra o Brasil, mas ninguém é obrigado a torcer. Torça para quem quiser, mas respeite aquele que acredita, que gosta, que torce pelo Brasil. Não crie problema inútil torcendo contra. Padre, agora a postura do PT. Eu disse para o senhor aqui, há alguns programas, que aquela ação penal 470, que envolviam vários partidos e não só o PT, por isso foi chamado mensalão, né? Porque se fosse restrito a um partido só, seria como aconteceu lá em Minas, o tucanoduto. Deu-se o nome do mensalão porque vários partidos receberam dinheiro, é coisa comum. Só que o PT assumiu a paternidade disso. Agora, tanto é que o próprio PT foi o mais fomentador dessa questão do mensalão. O Eduardo Azeredo, quando ele foi colocado naquela questão do tucanoduto, não sei o quê, o PSDB esqueceu ele, deixou ele de lado e tocou a vida para frente. A presidente Dilma, ela não está assumindo para ela sozinha essa responsabilidade da Copa, porque tem governadores, prefeitos, deputados federais, governadores que estão participando também desse processo, porque os desvios de dinheiro não é só do Tesouro Nacional, né? Ele também acontece onde as obras estão indo. A presidente Dilma está correta em chamar para ela essa responsabilidade? Não, acho que ela não está chamando apenas para si a responsabilidade, mas como presidente do Brasil, claro que diante da opinião pública internacional, ela se torna responsabilizada, embora não seja a responsabilidade de todo aquele que manipulou as verbas, que fez superfaturamento, que desviou dinheiro, e todos eles deveriam ser analisados pelos tribunais de contas, analisados pelo Ministério Público, denunciados pelo Ministério Público diante da Justiça, porque todo mundo é corresponsável. Agora, no caso do mensalão, não houve mensalão. Houve aquilo que acontece no Brasil inteiro permanentemente, que é a compra das bases aliadas. Maiorias não se formam sem que haja muito cargo, muita secretaria, muita empresa, né, estatal, não há, e sem o dia a dia em que pequenos favores aqui e ali são concedidos como forma de manter essas maiorias. Agora, é claro que o PT era mais responsável porque o governo, como principal nesta aliança é o PT, ele se tornou mais responsável e os cabeças do PT estavam envolvidos na questão. De tal modo que é justo que se fale de mensalão do PT, embora não seja mensalão, mas aí, como também lá de Minas, dos tucanos, que acho que houve uma diferença no julgamento. Muito rigor com o PT e muita benevolência, né, com o PSDB lá em Minas Gerais. Foi tudo diferente na hora do julgamento. Mas que deveriam ser julgados com rigor, deveriam, condenados com rigor, deveriam, e pagar o preço agora. O senhor fala sobre essa questão da, vamos chamar assim, de cooptação, né? Porque, afinal de contas, nenhum partido se aproxima do poder por ideologia, né? Por perspectiva de poder. E aí nós tivemos a convenção do PMDB nacional para ver se ia com o PT ou se não ia. 40% dos PMDBistas disseram que não. Se a gente tiver cenas aí da convenção, aonde 60% dos representantes ali, dos caciques, vamos chamar assim, né, votaram, a maioria votou pela manutenção dessa aliança com o PT. 40% não votaram. E aí? Agora, é natural e tem que ser assim, que os partidos aliados, quando vencem uma eleição, eles tenham a presença garantida no governo também. Porque quem ganhou a eleição da Dilma não foi só o PT. O PMDB também ganhou essa eleição e os outros aliados também ganharam essa eleição.
de tal modo que todos aqueles que estiveram aliados na hora da disputa e que venceram, eles têm o direito de fazer parte no governo sem qualquer condenação e sem qualquer imoralidade. É um direito que eles têm de participar do poder e de compor o governo, como também as diretrizes do governo. E qualquer aliança deveria pressupor a montagem de um programa mínimo comum para então ser apresentado como tal e depois administrado como tal por todos aqueles que estiveram presentes na disputa. Então não há um mal nisso. A coisa diferente é quando se vai comprar voto para conseguir a reeleição. Comprar através de concessão de rádio e televisão, mais de 1.000 para mais um ano de mandato para José Sarney. Conseguir então o apoio dos partidos através de dinheiro, como é o caso do PT. Aí já extrapola tudo e saímos do campo da ética e da decência para entrar na improbidade administrativa. Padre, o mecanismo da reeleição, que foi um processo aí do PSDB, que foi imposto, talvez foi o momento em que mais correu dinheiro no Brasil para que houvesse ali consenso, porque muita gente era contra. O governo, o parlamento brasileiro estava contra a questão de reeleição. De uma hora para outra todo mundo mudou. É muito difícil querer avaliar se gastou mais, se gastou menos, se o escândalo do Mensalão é maior do que o escândalo mineiro, se o escândalo do Mensalão é maior do que dos trens e do metrô de São Paulo. É muito difícil avaliar, porque, afinal, roubo não dá, ladrão não dá recibo. Não dá recibo e oculta muita coisa, porque afinal há muito desvio de dinheiro em muitos setores da administração que não tem direito como haver um verdadeiro controle para que o Tribunal de Contas possa avaliar, para que a opinião pública possa avaliar. Então é muito difícil. O fato é que esses desvios estão errados. Quando se comprou a reeleição estava errado, mas não foram tantos os parlamentares que foram comprados naquela época para esta finalidade. Ninguém sabe exatamente quantos, porque apareceram só os tolos. Os espertos não apareceram. Como também os espertos do Mensalão não apareceram. Exatamente. Muitos deles ficaram... Estão por aí, ó. Vamos por aí. Não, até mesmo porque, padre, essa questão do Mensalão, apenas 30 e poucas pessoas foram denunciadas. Será que só elas participaram disso? Não, é claro que não foi só isso. Ninguém vai me dizer que um presidente de partido que recebe uma bolada de muitos milhões tenha ficado tranquilamente com o dinheiro todo e ninguém tenha reclamado dele a parte, né, que lhe na opinião deles, lhes competia. Ninguém vai fazer crer que não foi muito mais gente. Agora, padre, nós vamos assim, para a gente encerrar esse assunto assim nacional, as pesquisas. 2 pesquisas foram publicadas nessa semana agora, uma do IBOP, a outra do Datafolha. Todas elas apresentam aí, o plasma está ali na frente, Padre Jesus. A pesquisa IBOP, ela daria aí a presidente Dilma Rousseff em primeiro lugar com 37%, isso em junho, porque em maio ela tinha 40%, e em junho houve uma queda. Considerando que há uma margem de erro, pode ser que ela esteja a menos ou a mais. Aécio Neves vem crescendo. E Eduardo Campos também vem crescendo. Aí já vem a pesquisa da Datafolha, que traz aí um cenário muito parecido, padre. Agora, o que chama a atenção é a ascensão de Eduardo Campos, e essa ascensão de Aécio Neves. O senhor tem visto aí alguma ação do PSDB
ou até mesmo do PSB, para que eles estejam crescendo nas pesquisas, já que a terceira via no Brasil já está literalmente descartado, porque o número de pessoas que ainda não definiram votos é maior do que as pessoas que já declararam votos. No Ibope, qual que é a votação do Eduardo Campos? No Ibope, em abril ele tinha 6, em maio ele passou para 11 e em junho ele passou para 13. Isso no Ibope, né? Mas Datafolha... O Datafolha mostra o contrário. Ele tinha 10 em abril, aí ele foi para 11 em maio e caiu para 7 em junho. As pesquisas ainda são prematuras, e veja, né, Eduardo Campos, pela pesquisa Datafolha, está tendo uma queda grande, O Aécio, né, manteve, ela é um pouco menor, mas manteve ainda os seus dados. Agora, qual está certa, qual está errada, porque há outras pesquisas também que não dizem exatamente a mesma coisa. Não estão fixados. Um fato é que será uma eleição muito difícil, porque esse clima de pessimismo e insatisfação que há no Brasil vai fazer com que haja muita abstenção, muita gente que não vai sequer se dar ao trabalho de ir até a sessão eleitoral, de tal modo que o número será bastante baixo daqueles que de fato vão votar, sabendo por que estão votando e fazendo a sua escolha. Por enquanto, não há nada definido sobre o que vai acontecer em outubro. Isso é bom ou ruim? Não, acho que é bom, porque vão ter que trabalhar muito, tanto os marqueteiros como também os candidatos, para fazerem propostas coerentes, convincentes, de tal modo que através das propostas eles possam conseguir a atenção da população, especialmente quando começar a campanha na televisão e também no rádio. Ok. Um breve intervalo comercial, aí depois nós vamos falar da política aqui em Goiás. A questão dos professores, a greve também que pegou de surpresa, a greve na saúde municipal que pegou muita gente de surpresa, o bate-boca entre o prefeito Paulo Garcia e o secretário Jaime Rincon, ou seja, a política aqui em Goiás e também o retorno de Ives Rezende, e a informação, né, que a gente está tendo aí é de que Júnior do Friboi não se sabe o paradeiro dele, a agenda dele é desconhecida e que, estranhamente, 49 prefeitos do PMDB estão declarando apoio a Marconi Perillo. Segundo informações, não é um apoio ideológico, né? Padre Jesus fala sobre isso depois do intervalo. Instante só, a gente está de volta. De volta com o Jornal Argumento, né? Especial de final de semana, aqui com a presença do Padre Jesus Flores, onde a gente está debatendo os assuntos da semana, e que semana movimentada, né? Muita gente, padre, esperava que com essa questão da Copa do Mundo, tudo aconteceria nas ruas, mas acabou acontecendo na política. O prefeito Paulo Garcia fez um discurso, acusou Jaime Rincon de interferir, de criar uma questão política. Tem aí, vamos ver o prefeito Paulo Garcia, só quando ele fala sobre a ingerência do poder, Padre Jesus, ele cita o secretário da GETOP, Jaime Rincon. Ele não fala o nome, mas claramente o recado é endereçado. Vamos ver o prefeito falando. Uma dessas propostas de aumento de arrecadação, nós há pouco colocamos para que a comunidade se utilize da melhor maneira que lhe convier, que foi o chamado por nós o nosso programa PPI, que é o Programa de Parcelamento Incentivado. Não há como rotular uma atitude como essa, que não como uma atitude irresponsável, oportunista e digna de indignação de toda pessoa séria, de toda pessoa comprometida com o trabalho. Esses recursos, a bem da verdade, ainda não foram transferidos ao município de Goiânia.
Toda a solução para a coleta dos resíduos do nosso município tem sido feito com muito esforço e com soluções próprias. O governo gastou 450 milhões nos últimos anos da sua administração em mídia, em veiculação de mídia. Os senhores já pararam para ver o que nós podemos fazer com 450 milhões? Um CIMEI custa mais ou menos 2 milhões de reais. Nós poderíamos construir 225 CIMEIs. Os profissionais da educação tiveram reajustes 97%, mais de 97%, o quebradinho não tenho de memória, acima dos índices inflacionários. Bom, Padre Jesus, aí o desabafo do prefeito Paulo Garcia, onde ele fala sobre vários assuntos. Agora tem a resposta aí de Jaime Rincon. Vamos ouvir os dois lados para depois o senhor opinar sobre o fato. O secretário, o presidente da GETOP, né, Jaime Rincon, ele rebateu as críticas do prefeito. Vamos ver. O governo de Goiás, eu em especial aqui na GETOP, que fui atacado gratuitamente, não vou polemizar com o prefeito. Nós vamos só reafirmar a disposição do governo estadual, a disposição do governo Marconi Perillo em continuar fazendo o melhor para Goiânia. Nós reafirmamos a disposição do governo do estado, a disposição de todo o goianiense em colaborar com a gestão do prefeito Paulo Garcia. Coloco mais uma vez aqui, em nome do governo do estado, toda a nossa estrutura à disposição do prefeito, para que o governo estadual comande uma força-tarefa e para que a gente, no menor prazo possível, consiga resolver o problema da limpeza urbana de Goiânia. Bom, padre, antes de eu falar sobre isso, o mal-estar começou no Natal, quando o prefeito Paulo Garcia não colocou as luzes e Jaime Rincon, em um tom assim, um tanto quanto debochado, disse que se a prefeitura não tivesse dinheiro, era só conversar com ele que ele faria a decoração natalina da cidade. Então, essa briga entre Paulo Garcia e Jaime Rincon começou em dezembro com essa declaração de Jaime Rincon. Se a prefeitura não tivesse dinheiro para ornamentar a cidade, que o Estado tinha, era só pedir. Olha, essa questão de briga, especialmente em ano eleitoral, são coisas que não merecem muita atenção da opinião pública e da população. São coisas que acontecem em tempo de campanhas eleitorais, em que todo mundo tem o seu interesse e todo mundo a necessidade de mostrar que não está afogando quando de fato está afogando. Então, é uma situação difícil que Goiânia vive, é uma situação dificílima que a prefeitura vive, que não está tendo de fato, né, condições de atender às necessidades. E o problema da limpeza está se protraindo mais do que era possível esperar e tolerar. Agora, essa parte de confronto, de bate-boca, né, que não vão polemizando, isso acho que não merece muita atenção, porque é coisas deles que são próprios profissionais disto, e eles têm que arrumar alguma coisa para preencher o tempo e para dizer que estão vivos e atuando. Agora, padre, pela primeira vez o prefeito Paulo Garcia, ele se expôs. Os fatos iam acontecendo e o prefeito, ele é uma postura dele de não estar presente na mídia. Ele é mais recolhido. Foi a primeira vez que o prefeito reuniu a imprensa para falar sobre esses assuntos e dar uma resposta. Estava faltando, né? Bom, a questão de mídia, quando se mídia fala... que eu falo, padre, aonde houver a dúvida, que alguém fale. Olha, essa questão de mídia, não tem como um governante não colocar na mídia aquilo que está acontecendo. E quem realmente não coloca nada na mídia
e não está na mídia, acaba se suicidando. Acaba dando a impressão de que está morto, não está funcionando, porque os olhos são a mídia. Então é natural que com critério e com o critério também de ser um instrumento educativo para o povo, é preciso que o poder esteja na mídia, que divulgue aquilo que está fazendo, que mostre o que está fazendo. Não pode mentir, não pode fantasiar, não pode apenas dourar a pílula e dizer que está realizando mais do que de fato está realizando. Não fazer publicidade nenhuma é suicídio. Porque inclusive, padre, é lei. Todo governo tem que dar visibilidade ao cidadão de suas atividades, mas mostram umas realidades distintas daquilo que a gente vive, né? Não, quando mostram uma realidade distinta, quando mentem na publicidade, é claro que isto, tanto o Tribunal de Contas como também o Ministério Público, eles têm que estar atentos para levar à responsabilização de quem fizer isto. Tem que tomar medidas para colocar a mídia nos devidos eixos como instrumento de educação popular, como forma de integração, como forma de harmonia do poder com o povo e do povo com o poder, sempre estarmos no escuro. Nada pior do que não saber o que está acontecendo e não ter as informações necessárias na hora certa. Algumas que eu vou passar de bastidor para o senhor daqui a pouco, padre, mas nós estamos tendo uma falência nacional de interlocutores, porque a Dilma está indo para o confronto, Paulo agora partiu para o confronto, Marconi também, nós fizemos uma matéria sobre a crise das imagens e a gente falava que a Dilma tinha que dizer quem ela era, se era gestora, mão de ferro, Margaret Thatcher ou Dilminha Paz e Amor. O prefeito Paulo Garcia, ele tinha necessidade de desligar a imagem dele de Íris, e o desafio maior era, na nossa opinião, e pelo que nós ouvimos dos parlamentares, a dificuldade maior era de Marconi, porque ele tinha que resgatar a imagem, era um desafio maior. Então, ou seja, não há articulistas, e tanto Paulo, Dilma e Marconi estão indo para encarar esse fato. Estamos com a falência de articuladores, como o senhor poderia dizer alguns aqui que já passaram e conseguiram debelar chamas sem expor o pessoal? Olha, nem tudo tem que chegar até ao governador, nem tudo até a presidente da República, nem tudo até o prefeito. Porque há escalões diferentes, com responsabilidades diferentes, e cada um deveria responder por aquilo que é responsável e dar a informação adequada no setor que é da sua responsabilidade, sem que em tudo e para tudo tenha que entrar a última instância, porque aí a coisa é muito complicada. É preciso comunicar. Não tem como não se comunicar no mundo de hoje, seja presidente da República, seja governador, seja prefeito, tem que comunicar. Mas também não pode ser um refém da comunicação, de tal modo que passe manhãs inteiras dando entrevistas, conversando com a imprensa e, enquanto isso, esquecendo da administração. Então, sempre houve interlocutores, né, que foram capazes de colaborar e não chamar as luzes para si e se apresentar praticamente como a voz do dono, a voz do patrão, a voz do governador, a voz do prefeito. Isso é um perigo muito grande quando há esse tipo de interlocução. A pessoa vai se enchendo e achando, sou eu. Não, ele é porta-voz. Ele fala o que ele é mandado falar e tem que dar as explicações de acordo com a orientação de quem é responsável, porque foi eleito para isso, prefeito, governador, presidente da República. E não tem que estar brigando por qualquer picuinha que aparece na mídia.
Eu me lembro, padre, que quando houve aquela crise do Cachoeira, a Operação Sexto Mandamento, o então secretário João Furtado, que deveria responder pelo ato, né, porque ele era secretário de Segurança, ele disse o seguinte: não vou responder, vou repassar. Aí a gente já começa a ver que há uma falência, né, Não, porque quando é questão de segurança, a voz que se espera, em primeira instância, é a voz da Secretaria de Segurança, seja através do secretário ou do porta-voz qualificado e autorizado para ser porta-voz, porque não é qualquer idiota que pode ser colocado frente às câmeras, que pode ser colocado aí diante dos jornais. Não é qualquer não. A pessoa que de fato seja equilibrada, prudente, madura e que tenha o conhecimento daquilo que o governante quer para falar aquilo que ele quer, espera e sente. Não chegar lá e vai falando, né? Vai falando. E também todo mundo falar, não pode. Esse é o problema. Todo mundo sair falando é uma tragédia. Houve no governo Marconi Perillo um mal-estar muito grande entre Giuseppe Vecchi e Jaime Rincon, porque um fazia um discurso, o outro fazia outro, conflitante. Ou seja, como nenhum dos dois, penso eu, que estavam autorizados a falar pelo governo, cada um falava sobre a sua questão quando foi criado o PAI, aquele programa de aceleração e crescimento que o Giuseppe Vecchi, que era secretário, ele pegou todo aquele dinheiro que estavam no Detran, na Secretaria da Saúde, para campanhas, criou uma segunda Secretaria da Fazenda. E aí Jaime Rincon disparou, disse que o dinheiro é do Estado, o dinheiro não é do secretário. Isso é uma coisa que tinha que ser resolvida com o governador e não diante das câmeras. É um problema interno que deveria ser resolvido para que quem tinha autoridade falasse, se achasse que devia falar sobre esta coisa. Essa disputa de poder dentro dos governos é um fato que se repete muitas vezes. Mas é claro que o titular, sabendo que a autoridade é dele, ele vai pegar os dois, sentar na cadeira, conversar. Você cala, porque quem fala disto sou eu. Você fala disto, e qualquer divergência venham resolver comigo e não com a imprensa. Padre, muitas pessoas, a gente está observando que a politização, ela está chegando ao cidadão. E muitas pessoas estão falando o seguinte: nós somos o culpado por tudo isso que está acontecendo, porque nós elegemos. Estamos crescendo nessa questão da consciência para que a gente possa não ter situações iguais a essa? Esse negócio de dizer que responsáveis somos nós pelos erros do governo, seja governador, seja prefeito, seja presidente, quando vem a eleição, nós temos candidatos propostos pelos partidos. E não temos muitas opções, não. São aqueles colocados pelos partidos e um desses a gente tem que escolher. E muitas vezes não tem como escolher. A gente não votaria em nenhum deles e muita gente não vota. Anula o voto, vota em branco, que corresponde a um voto nulo também, e manifesta o seu protesto. Não comparece, e daí a importância de o voto ser livre, para que quem não concorda não compareça para a votação. Agora, eu sou responsável? Não, isso é muito fácil. Um ministro do Supremo que não foi eleito por ninguém, que está lá porque é parente de parente, né, dá uma lição desta para todos nós e dizer, não, isso é culpa de vocês. Não. Ele entrou lá por quê? Porque era parente do homem da época. Nada mais do que isso. Se não fosse parente daquele homem da época, ele nunca seria ministro do Supremo Tribunal Federal. Não vou negar méritos para ele, mas não seria... Pode citar nome, padre, porque todo mundo já sabe. Marco Aurélio... o ministro Marco Aurélio, a gente sabe também que o Luiz Fux
Depois do que ele fez para ser nomeado, vai dar lições? Pois é, ele nunca exerceu nenhum cargo, ele não tinha preparo. Preparo, não vou negar preparo para ninguém deles, nem competência, mas, ele não... e que não estejam exercendo bem a sua missão, mas querer dizer que a responsabilidade é nossa, não. Todo o esquema montado elegeu o Collor. Isso. Né? Inclusive as grandes redes nacionais elegeram Collor. Né? Agora, tinha escolhas na época? Tem gente que diz que tinha, outros vão dizer não tinha. Outras eleições, tínhamos escolhas? Não temos escolhas. Não somos. E mais uma coisa, eu voto, alguém é eleito e depois que chega lá, muita coisa faz errado por querer ou por não ter como. Não tem como, não tem possibilidade de fazer diferente. Né? Se os governantes fossem dar todos os reajustes que os funcionários públicos recebem, nós estamos com esse país estourado, completamente estourado, há muito tempo. E o pior é que na hora em que um grupo reivindica até absurdos, a população aplaude e acha que eles têm razão. Não tem razão. O pagamento deve ser de acordo com o potencial do Estado, de acordo com o potencial da Prefeitura, de acordo com o potencial do Brasil, porque nós não estamos aqui apenas para pagar salário de funcionários e para conceder benefícios e privilégios para uma categoria muito privilegiada. Nós vamos continuar esse debate, a gente faz um breve intervalo comercial e volta, porque padre, o risco do apagão, né, aconteceu aqui na entrevista com o Olavo Noleto, a bateria do microfone do senhor também estava começando a falhar. A gente faz um breve intervalo comercial e volta depois para falar sobre a questão dos professores e dar continuidade também a essa questão aí, como vai ficar o PMDB agora, né, que vai ter que juntar os seus cacos e convencer grande parte que já não está tão convencida assim de uma vitória da parte do PMDB ou até mesmo uma capacidade de disputa. Um instante só a gente volta para falar sobre isso. Ok, de volta com o Jornal Argumento pela TV Capital, canal 32. O tempo está passando, padre, é muitos assuntos. O senhor tem que vir todos os dias, padre, porque a semana inteira, né, devagar, em 1h30 é muito pouco. Vamos devagar. Vamos devagar. Então vamos. Rapidamente, vamos mostrar aqui, com exclusividade, cenas. No momento, essa semana, houve uma nova ocupação por parte dos professores ao plenário da Câmara. E a gente tem aí a exclusividade, o momento onde o líder do movimento, Padre Jesus, ele, depois que houve uma votação, querem o impeachment do prefeito e tal, e aí o que pula ali o primeiro é o líder do movimento, e aí põe o som ambiente, vamos deixar aí para ver o que estava acontecendo lá. Tá aí, padre, invadindo aí o momento exato em que houve, quando estava sendo votada essa questão aí de impeachment ou não, a maioria, ela decidiu por não, e aí houve uma revolta, e o presidente desse movimento, ele pulou e chamou o pessoal todo para que invadisse ali olha lá, ele convocando não, chamando as pessoas para ocupar o plenário. E aí os vereadores saíram, são cenas, e aí o que ele fala, padre? O companheiro Silas aqui foi ameaçado pela assessora do coronel Clécio Alves. Falaram que a polícia vai me pegar quando eu sair aqui de dentro da Câmara. Então nós temos que ficar espertos com todas essas coisas, fazer uma denúncia para toda a sociedade, para toda a imprensa que está acontecendo. Nossa luta só está começando, companheiro. E não é momento de desanimar, não é momento de desistir. Então, de imediato,
Padre, vamos ouvir agora o presidente da Câmara, né? Ele fez 2 pronunciamentos, um quando houve a ocupação e depois ele transferiu para o auditório do Jaime Câmara as sessões da Câmara e ameaçavam também invadir ali o auditório do Jaime Câmara. Então, num primeiro momento da invasão dos professores, o que disse o presidente da Casa, Clécio Alves. Mais uma vez, eu lamento profundamente, num país que está necessitando da educação, e nós precisamos valorizar a educação, pessoas que se dizem professores, porque, na minha opinião, aqueles que fizeram aquela invasão ali, aquele vandalismo agressivo, não representa os professores de Goiânia na minha concepção. Porque, na minha opinião, os professores de Goiânia são os melhores do Brasil, os mais qualificados, os mais preparados. Agora, quando você, pela segunda vez, você vê pessoas, homens e mulheres, se dizendo professores, pulando o plenário de forma agressiva, raivosa, dando murro na mesa, se dirigindo ao presidente do poder, com ameaça, inclusive, de morte, que está gravado, vocês viram, pegando o copo para atacar na cara do presidente, fazendo tudo aquilo que foi feito ali, eu me sinto muito triste, porque eu jamais deixaria um filho meu ou um neto meu estudar com aqueles professores que se promoveram ali, que se prestaram aquele papel. Um dia antes, aconteceu um fato da democracia, né? A Câmara é a casa do povo. Uma professora pediu a palavra e 10 minutos. E ela convidou o líder desse movimento para que também fizesse uso da palavra. E aí, nesse momento, o líder do movimento, ele começou a disparar palavras ofensivas contra o presidente Clécio, e o presidente mandou cortar o microfone. Naquele momento já havia ali uma sensação de que haveria uma invasão. E aí depois houve esse segundo caso. Vamos deixar isso aí, vamos só ouvir o líder do movimento, né? Porque afinal de contas a democracia ela pressupõe isso, ouvir os dois lados. O líder do movimento também ele ainda bate na mesma tecla, Padre Jesus, que são aquelas promessas que foram feitas. Eu conversei com uma pessoa da prefeitura, do governo, o Ministério Público está participando do processo. Agora tem um entrave, padre. Eles querem que, por exemplo, o porteiro vire professor, que a merendeira vire professor. E aí a lei, ela já determina que para que você possa ter isso, você tem que passar pelo concurso. E foi dito que os reajustes e as parcelas seriam pagas em 2 parcelas, 2014 e 2015. Aí o pessoal entendeu 2 vezes. E aí esse imbróglio todo se criou a partir disso. Agora, o líder do movimento, Padre Jesus, uma cena que a gente pegou ali, do pessoal aí. Vamos ouvir a outra parte, solta aí. Nós vamos fazer uma assembleia às 9 horas da manhã, onde nós estaremos discutindo se nós vamos permanecer ou não ocupados e se a greve vai continuar ou não. Após a assembleia, nós vamos estar fazendo reuniões do comando de greve e tudo mais, para ver quais serão os nossos próximos passos de acordo com a decisão da assembleia. Tá, e agora, padre, vamos ouvir Clécio Alves, quando levou para o Jaime Câmara, o auditório do Jaime Câmara, as sessões da Câmara, que eu acho que é uma atitude até inteligente, né? Porque tem tanto lugar aí, os vereadores podem se reunir, né? Não há necessidade. E o presidente da Câmara, ele fala que levará a Câmara para onde for, mas os trabalhos, eles não pararão. Solta aí. Nós estamos de forma improvisada fazendo a realização da sessão ordinária no auditório Jaime Câmara, como vocês estão vendo. Nesse momento estamos apreciando a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, em função do lamentável acontecimento do dia de ontem, da invasão dos que se dizem professores e que, de forma
truculenta, violenta, ocuparam, invadiram o plenário e continuam lá até esse momento. Já me disseram que eles viriam invadir aqui também o auditório Jaime Câmara. Se invadirem o auditório Jaime Câmara, nós vamos fazer no pátio da Câmara. Se invadirem o pátio da Câmara, nós vamos para a igreja. Se invadirem a igreja, nós vamos para qualquer lugar. O que nós não vamos fazer é o que eles estão fazendo, cruzando os braços quando deveriam estar na sala de aula, ensinando as criancinhas de Goiânia, que estão precisando dos professores, e, no entanto, eles vieram para cá fazer vandalismo, invadir o poder e a dignidade do poder, fazendo atos de condenáveis, palavras de baixo calão. Quer dizer, isso não é papel de professor. Lamentavelmente, eu defendo que nós temos os melhores professores do Brasil. Ok, o mais importante é isso, padre, esse imbróglio todo. Infelizmente, toda a greve tomou um rumo que não é um rumo natural, normal, de invasão na forma como aconteceu da Câmara Municipal. Não é direito de ninguém invadir o espaço que pertence a outro. Ao povo, né? Porque a Câmara é do povo, né? Mas não de um parlamento, é um poder, não, né? De um grupo que se pode arrogar o direito de fazer a invasão como foi feita. Não posso concordar com esse tipo de coisa. Agora, depois de uma situação como esta, os ânimos se exaltam e aquilo que realmente interessa, que é o pleito que eles estão apresentando, seja analisado para partir para as agressões pessoais que não levam a nada. Eu não vou aplaudir uma invasão como essa que aconteceu na Câmara Municipal. Também não vou aplaudir o presidente da Câmara na reação que ele teve. O fato é que, numa democracia, tudo isso deve ser discutido dentro da lei, dentro do respeito do espaço do outro, e não acharem que nós estamos numa ditadura e querer justificar isso pela luta que aconteceu durante a ditadura aqui no Brasil. Então, querem justificar o que estão fazendo, legitimar mesmo contra a Constituição, mesmo contra decisões judiciais, em nome da luta que aconteceu contra a ditadura há umas décadas atrás. Não podemos concordar com isso, porque a lei tem que ser respeitada e ninguém pode se arbitrar como dono da lei, como dizer, esta lei não vale porque nós temos direitos. Não é uma pessoa privada ou um sindicato que vai dizer, não é? A lei não respeita direitos, nós nos julgamos no direito de desrespeitar a lei, de desrespeitar as autoridades. Isso não existe numa democracia. Então não concordo com nada do que aconteceu, como já tive a oportunidade de manifestar ao próprio dirigente desse grupo em uma entrevista na difusora. Na Rádio Difusora, sem problema. Um abraço a todo o pessoal. O Laerte, cabeça dura, né, Padre Jesus? Conviver com o Laerte é aquela história. Você nunca sabe como é que ele vai estar no outro dia, né? Porque um dia ele está bem, outro dia ele está revoltado. E aí é uma figura que participa aqui. Faz o trabalho com muita seriedade, com muito empenho, e que as pessoas podem concordar ou discordar. Mas esse tipo de manifestação, nesta forma, eu não concordo, porque a partir do momento que é declarada a ilegalidade de uma greve e que é decretada, né, uma reintegração de posse, ninguém tem o direito à desobediência em nome da lei e em nome de direitos. Padre, quando é que nós vamos ter um gestor com pulso firme para entender que não existe lei de greve para funcionalismo público? Está mofando lá no Congresso Nacional até hoje. Mas esse é o grande problema, porque o direito é um direito e, como tal, deve ser reconhecido, mas isso tem que ser regulamentado, porque é preciso haver limites também no direito de greve. É preciso que haja
limites também no direito de manifestação, porque a partir do momento em que eu prejudico uma cidade inteira com a minha manifestação, eu tenho que analisar, é justo o que eu estou fazendo? É legal o que eu estou fazendo? É aceitável o que eu estou fazendo? Então, isso é um problema do Congresso que se omite e que não tem coragem de resolver e espera que depois o Supremo resolva entrando num campo que não é do Supremo, mas ele é obrigado a entrar porque o Congresso não tem coragem de resolver nada que implique, né, a satisfação e aquilo que as corporações querem. Mas em outros assuntos eles são presentes, né? Foi liberada essa semana agora, padre, a utilização de uma substância à base de maconha no Brasil. Sem critério, sem nada. Isso a questão aí de usar um medicamento que tem como base a maconha, isso é uma questão técnica, é uma questão médica, e são os médicos aqueles que podem dar o parecer final para que depois os legisladores e a justiça decidam a partir daquilo que foi analisado. É uma questão técnica e não admira um preconceito contra qualquer coisa, se realmente é um medicamento e se é um bom medicamento e se os médicos recomendam esse medicamento, é claro que ele deve ser aprovado. Agora em muitos países foram banidos. Nós temos mais 10 minutos, Padre Jesus. Vamos falar sobre essa questão. O senhor é uma testemunha viva da história. Conta para mim aí um negócio chamado AI-5, que eu acho que pouca gente sabe o que é isso, né? AI-5? Pouca gente sabe o que é isso, né? A ditadura começou, né, querendo apresentar uma cara de democrática, de revolução democrática, de movimento democrático, de, né, revolução redentora. Mas isto logo foi, né, foi a máscara caindo e a ditadura se manifestando através da cassação de mandatos, através da perseguição política, através das prisões. E quando em 68 aconteceu uma grande explosão do povo que já estava cansado com a ditadura, nós tivemos o AI-5, que foi a radicalização da ditadura, e aí tiraram toda a máscara e disseram exatamente: nós somos isso. É uma ditadura militar que engoliu não somente aqueles que a apoiaram, como estimularam, Lacerda e outros, né, líderes da dita revolução, que é um golpe de Estado, uma quartelada. Eles tentaram manter, mas depois tiraram a máscara e não houve nada pior do que isto, diante de tudo que aconteceu. Quantas mortes, quantos exílios, quantos desaparecimentos e quanta violência contra qualquer pessoa que não aplaudisse integralmente tudo aquilo que era a vontade unida e única dos ditadores. Pois é, e as pessoas não conhecem isso, Padre Jesus. Quantos processos o senhor teve nas costas? Porque a gente vê hoje uma democracia, não é a melhor do mundo, mas é a que nós temos. O senhor viveu sob pressão da ditadura. Muitas pessoas não sabem. O senhor podia dar um relato aí rapidinho do que o senhor já passou em defesa da liberdade? Durante o tempo aí da ditadura, gastei um esforço enorme para salvar a radiodifusora de uma cassação, chegando até a ser cassada pelo Ministério das Comunicações. Por quê? Por causa da nossa linha, por causa do nosso trabalho, porque nós abríamos espaços para que as pessoas se manifestassem. Então houve uma perseguição e mais, era controlada no Dentel aqui de Goiânia
e era também gravada todos os dias em Brasília, gravada aqui, gravada lá. Então, quantas vezes fui obrigado a ir ao Dentel aqui e também em Brasília para tentar defender. Ela chegou a ser cassada, mas depois nós pedimos a intervenção de Dom Luciano Mendes de Almeida e de Iris Rezende, e eles conseguiram que o processo fosse retirado do Ministério das Comunicações e levado para a Casa Civil, cujo ministro era um grande sujeito, chamado Leitão de Abreu. Então, passado o processo das comunicações para a Casa Civil, eu fui discutir com o assessor do ministro Nilson Naves, que mais tarde foi juiz do STJ, e que era uma pessoa de linha, de postura. Eu chegando e disse para ele: doutor Nilson, eu acho tudo isso uma bobagem. Ele disse: e eu também. E com isso conseguimos segurar a concessão e poder continuar o trabalho. Em 84, nós tivemos 14 processos em 2 meses. Processo por ocasião da eleição indireta, porque o pessoal falava mal do Maluf e aquilo, né? Os políticos falavam mal, era um processo contra a difusora e contra mim, que era o presidente, né? Alguém falava, um repórter falava qualquer coisa, um processo. 14 em 2 meses, além de muitos outros que a gente teve, mas felizmente conseguimos eliminar todos. Não fui julgado e nem condenado em nenhum desses processos, mas foi uma luta muito pesada conservar a concessão. Isso eu falo para o senhor, padre, porque cresce no Brasil uma sensação ou até mesmo um desejo da volta dos militares. Inclusive tem uma brasileira que está na Europa, já tem quase 5 milhões de pessoas que já estão aderindo ao militarismo, à ditadura, porque, segundo ela, é o único jeito de acabar com a bagunça no Brasil. Não temos a melhor democracia não, né, Padre Jesus? Mas melhor assim, né? Olha, é uma tolice, uma bobagem como esta. Bem, sempre haverá os saudosistas, sempre haverá aqueles que foram influenciados pela Escola Superior de Guerra, aqueles que são ligados aos ditadores na época da ditadura e que mantêm, né, essas ideias. Agora, não tem o menor sentido. E quem diz que eles produziram, né, muitos benefícios estão muito enganados. Um dos grandes crimes da ditadura foi a eliminação das futuras lideranças do país, tratando de uma forma muito violenta todas as lideranças da época. Muitos presos, muitos banidos, que depois alguns conseguiram voltar e reassumir a política e sobreviver, mas muitos foram destruídos. É uma bobagem. Felizmente, quando quiseram convocar uma marcha, né, da família com Deus pela liberdade, foi um verdadeiro fiasco que aconteceu em São Paulo, no Rio e no Brasil inteiro. Eu não creio nessa história de 5 milhões e não acredito que de fato haja uma força significativa de quem queira voltar para a ditadura. Temos 5 minutos, Padre Jesus. A cada dia cresce nas redes sociais. Como é que é? A expressão que eles usam lá, se candidate Joaquim. Estão pedindo para que Joaquim Barbosa concorra às eleições presidenciais. Bom, para este ano ele não pode concorrer, né? Ele deve deixar o Supremo até o final do mês. Daqui a 4 anos, correu muita água em nossos rios e ele já poderá ser um ilustre esquecido por aquilo que ele fez durante o julgamento do Mensalão. Então, na política, não é a mesma coisa do que você estar no Supremo. Com todos os poderes. Com todos os poderes. No Supremo, que tem a palavra final sobre tudo, né, aqui na Terra,
tem a palavra final sobre tudo, e na hora que ele entrar na política e houver o confronto, foi muita gente boa que foi, né, simplesmente empacotada e devolvida para as suas grandes empresas, para os seus negócios sem qualquer êxito. Não garantam que ele tenha um significado maior daqui a 4 anos para termos o movimento, não é? Candidata Joaquim ou coisa que o valha. Padre, para terminar, eu não posso deixar, eu deixei para o final do programa. A debandada dos prefeitos do PMDB para o PSDB. A informação que eu tive é que a agenda de Júnior do Friboi estranhamente não está sendo divulgada, ele não tem aparecido, e que existem pessoas procurando pessoas do governo Marconi Perillo para a continuidade daquele projeto do Júnior Friboi, essas coisas assim, e 49 já do PMDB acenaram a apoiar Marconi Perillo. Seria por ideologia, padre? A informação que eu tenho é outra. Não, é claro que a adesão não é definitiva essa adesão, porque afinal, agora ungido, né, pré-candidato e nesses dias candidato do PMDB, é claro que o Íris vai, né, realizar e colocar em prática todo o seu poder de sedução para muitos desses aí voltarem e se integrarem à campanha do PMDB. Porque muita gente que está nesta ilusão, enquanto há a confusão e enquanto o partido não tinha uma definição, vai voltar. Alguns, naturalmente, vendo chances grandes de reeleição do Marconi, estão fazendo uma jogada, né? Por que interesses? Bom, é um problema que a gente não tem dados para afirmar, né? Se estão se vendendo, estão se entregando, porque acham que a proposta do governador é melhor do que a do partido, que o Íris já não deveria ser candidato mais. As razões, cada um tem as suas. Mas, por enquanto, os números não são definitivos, porque, afinal, Íris não está morto e o PMDB também não está morto. E o que esperar dessas eleições, padre? Bom, eleição... Que tipo de debate? Será que vai ter? Será que vamos ter debates? Bom, vai depender aí, né? Marconi e Íris, se eles querem ou não querem a debate. Porque quando há um debate em que os principais candidatos não comparecem, o debate fica completamente vazio e uma bela perda de tempo ficar discutindo com quem não está no páreo e disputando realmente a eleição. Se os dois não quiserem debate, não deve haver. Mas se apenas um não quiser, deve haver. Tomara que tenha, né, padre, para que a gente possa ter um termômetro, né? O senhor viveu já várias experiências aonde a soberba derrotou o candidato, né? Isso já é muita gente que foi derrotada pela soberba, pensando que, né, como o nosso amigo Fernando Henrique Cardoso, que lá em São Paulo, ele disputando com a certeza absoluta da vitória, ele sentou na mesa do prefeito de São Paulo, tirou fotografias ali, e uns dias depois, quem estava espanando e limpando a cadeira era o Jânio Quadros, com toda a sua loucura, porque ele estava soberbo, achando que já tinha vencido, e não existe esse negócio, né? O Brasil já ganhou a Copa, a Alemanha já ganhou a Copa, a Holanda já ganhou a Copa, a Espanha já ganhou a Copa. Não existe isso. Como também na eleição nunca há, ninguém pode contar com resultado certo, a não ser depois da totalização da apuração. Mas tem gente que não pensa assim, padre. Não, bobagem, né? Ninguém pode ter certeza de vitória, porque às vezes é um nada que acontece e faz com que as pessoas percam os votos. Aí, no outro dia, as pesquisas falam que é o fator novo, né? O fator novo é a soberba, né?
soberba e depois a manipulação de pesquisas, a utilização de pesquisas velhas como se fossem do dia anterior, boca de urna mal conduzida, né? E aí pode dar a ilusão de que fulano já está garantido, agora pode preparar o terno. Não existe isso. É um recado da voz da experiência, né, Padre Jesus? Não existe isso. Já viu muitas quedas, né? Padre, temos 1 minuto ainda. Eu acho que, assim, eu já disse para o senhor, foi publicada uma pesquisa onde as pessoas elas têm uma confiança maior nas igrejas do que em qualquer outros poderes. E começa essa semana, agora nesse mês, a festa de Trindade, né? Falar um pouco sobre isso, né? Assim, não é horário, não é debate eleitoral, né? Com tempo determinado, mas é 1 minutinho para falar sobre a questão da festa de Trindade. Bom, dia 27, nós começamos a novena do Divino Pai Eterno em Trindade. A preparação está sendo feita já a partir da rodovia, a cidade está se preparando, e quanto ao santuário, já faz muitos meses que estamos nos preparando para oferecer as melhores condições possíveis para aqueles que vêm do Brasil inteiro para celebrar a sua fé e o seu amor ao Divino Pai Eterno. E que todos sejam muito bem-vindos e que realmente a sua romaria seja muito valiosa para todas as pessoas. E eu devo uma resposta para as pessoas, Padre, porque estão chamando o senhor de The Flash. Acompanha o senhor celebrando no domingo até às 7, aí às 8 o senhor já está aqui. Não, o programa é gravado sexta-feira, né? É gravado às sextas-feiras, o senhor celebra, claro, e depois tem aquele período de repouso, de reflexão, essas coisas, não tem aquele negócio de The Flash não, né? Não. Aí, o programa é gravado às sextas. Está sendo gravado de tal modo que eu não aceitaria mesmo participar de um programa de televisão depois da celebração da missa, porque uma missa que é transmitida, ela supõe muito esforço de concentração e de cuidado que a gente tem que ter quando está no ar, a gente tem que ter cuidados especiais. É muito bom celebrar esse horário, a reação e a aceitação está muito boa. Eu tenho uma sobrinha que na hora que vai começar a missa, ela junta a família inteira, e se eu vou falar e alguém fala, diz, cala a boca, Padre Jesus está falando. Eu acho que tem que ter isso mesmo. Padre, mais uma vez, obrigado pela presença do senhor. Sexta-feira aqui é um dia de alegria. A presença do senhor aqui, ela traz essa alegria que a gente tanto precisa, pela forma que o senhor tem de falar, e muita gente achar assim que às vezes o senhor é meio um tanto durão. Não tem jeito de agradar todo mundo, não. E no dia que eu entrar no estúdio de televisão para agradar, é melhor eu ficar em casa sossegado. E que as pessoas, elas reflitam sobre as coisas que o senhor diz, porque é uma aula que a gente tem aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Eu vou repetir aquele gesto, né? Obrigado pela presença do senhor. Até a próxima semana e sua bênção. Até a próxima, que Deus abençoe a todos os nossos telespectadores. Ok, estamos indo embora, de volta amanhã com o Jornal Argumento. A todos vocês, nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus e até amanhã.